Pronto, pessoal. Então, como mencionei para vocês, hoje a gente vai tratar de estatísticas do nosso movimento, tratar de números, e isso é o que a gente chama, dentro da CRU, de liderando com informação. Eu tenho nas minhas mãos aqui um material muito interessante sobre estatísticas globais, e eu queria compartilhar com vocês coisas que nós aprendemos que aconteceram no nosso movimento no ano passado. Por exemplo, a nossa presença em campos mundialmente cresceu de 12%, tá? Desculpa, cresceu 12%, na verdade, no ano passado. E a gente cresceu, então, de 7.088 campi com presença para 7.945. E isso significa um aumento de 57% em relação à presença que a gente tinha em 2015. Em 2015 foi quando nós começamos um grande esforço global para a utilização da estratégia catalítica. Então, a gente vê como resposta disso, né, da gente estar incentivando, das pessoas estarem aderindo à estratégia catalítica, a gente tem esse crescimento de 57%. A gente tem um outro crescimento muito grande que aconteceu no ano passado, de 26% do número de discípulos multiplicadores em relação ao ano de 2017. Então, de 2017 a 2018, né, a gente teve um crescimento de 26% de discípulos multiplicadores. Quem é um discípulo multiplicador? É alguém que está discipulando pelo menos 2 outras pessoas, e 67% desde 2015. Olha que coisa fabulosa. Também, desde 2015, a gente diminuiu o número de países sem presença de movimento dirigido por estudantes. Né? 5 anos atrás, a gente estava devendo presença em 42 países no mundo. Hoje, são apenas 21 países onde a gente não tem presença de movimento dirigido por estudantes. E a maioria desses países, na verdade, são pequenas ilhas, ou no Caribe, ou ilhas lá do Pacífico. E outro número que eu gosto muito, a resposta para o evangelismo pessoal, tá? Só no ano passado cresceu de 15% para 20%. Cada 100 pessoas com quem a gente compartilhou o evangelho pessoalmente, 15 disseram sim para Jesus em 2017 e 20 disseram sim para Jesus em 2018. Eu estou vendo vocês aqui no chat, uau, glória a Deus, e é realmente motivo de louvor, é uma maravilha. E não é muito legal a gente saber esses números, não traz regozijo para a gente, não é uma experiência, é uma informação importante a gente saber que isso está acontecendo. Agora, por que a gente sabe que essas coisas estão acontecendo? Porque alguém mandou relatório, né? E alguém mandou relatório, e esse alguém quer dizer todo mundo, do mundo inteiro, enviou o relatório, e esse relatório foi compilado e está aqui à disposição para que a gente tenha informação e saiba como liderar o nosso movimento a partir de informação. Então, é muito importante essa questão da gente receber relatórios e da gente poder liderar a partir daí. Agora, eu queria compartilhar com vocês que esse negócio de números e de estatística não é uma coisa nossa, que a gente criou isso. Na verdade, nosso Deus, ele é um Deus de números e é um Deus de estatísticas. Salmo 145, de 3 a 6, diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os seus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Eu gosto muito desse salmo. E eu gosto especialmente
da parte aqui em que diz que uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Não é maravilhoso a gente saber que geração a geração, aquilo que Deus faz vai se perpetuando e as pessoas vão conhecendo, né? E porque elas vão conhecendo, elas vão louvando a Deus. É algo excepcional. Agora, isso só acontece por quê? Porque alguém registra esses feitos. É a única maneira, né, da gente compartilhar de uma geração para outra. Nosso Deus, ele é um Deus de números. Tá? E eu queria mostrar para vocês algumas coisas que os números nos proporcionam, né? Qual o papel dos números na Bíblia, qual o papel dos números na obra de Deus. Na verdade, esse é um estudo muito mais amplo, mas eu vou compartilhar com vocês apenas alguns pontos aqui hoje. Primeira coisa é que os números, eles são cruciais para ensinar certas verdades. Lá em Marcos 8, diz o seguinte: percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Ora, o que Jesus está tentando ensinar aqui? Né? Porque a discussão aqui, né, não está se falando sobre números. Os discípulos estavam tendo outro tipo de discussão lá. Mas aí Jesus vem e pergunta sobre o número de pães, de cestos que sobraram quando ele repartiu os pães. Né? Primeiro para 5.000, depois para os 4.000. Né? O que Jesus... E depois que os discípulos respondem os números, né, 12 e 7, Jesus inquere eles, dizendo: mas vocês ainda não entenderam? Ok, o que Jesus estava tentando ensinar com esses números? Primeira coisa, 7. Na primeira multiplicação que Jesus faz menção aqui, é de quando ele alimentou os gentios. Tá? Isso representa, esse número 7, cada uma das 7 nações gentílicas que Israel removeu da terra. Quando Israel se apossou da terra ali de Canaã, ele removeu nações dali. Se você checar depois em Deuteronômio, você vai achar isso. E esse 7 é a representação dessas nações gentílicas. Depois Jesus pergunta, né? E quando eu novamente multipliquei para os 4.000, quantos cestos vocês recolheram? Quanto sobrou? E o número é 12. E o que isso significa? Que significam as 12 tribos de Israel. Então, com esses números em mãos, Jesus esperava que os discípulos fizessem ali uma interpretação dos números. Entendem? E com essa interpretação dos números, que eles compreendessem determinadas verdades. Né? E que verdades eram essas? O papel dos números ali foi um papel central para ensinar que ele era o pão da vida e que ele era suficiente para todas as nações gentílicas e que ele era suficiente para todas as tribos de Israel. Né? É isso que Jesus está ensinando, mostrando números ali. A mensagem ali naquele momento ele é suficiente para todos. Então, isso é uma utilização que a gente vê dos números na palavra e no ministério de Jesus, para ensinar certas verdades. Né? Os números também ensinam princípios, e são princípios espirituais. E aqui, eu vou mostrar para vocês 2 versículos que têm muito a ver com o trabalho dessa equipe aqui nossa, que é uma equipe que está liderando o movimento, que precisa planejar. Né? Jesus ele vai perguntar, ele vai, nesse discurso aqui, ensinar um princípio também através de estatísticas e números. Ele diz o seguinte: olha, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la.
pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que isso diz para a gente quando a gente está construindo um movimento no campus? Que a gente precisa planejar, que a gente tem que fazer cálculo, que a gente precisa ter condição de saber se alguma coisa que a gente está começando agora, a gente tem massa crítica suficiente, né? E tudo isso, essas instruções, a gente encontra todas na Bíblia, não é uma coisa à parte, né, da palavra. Jesus também vai falar sobre esse rei, né? Ele pergunta: qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens ele é capaz de enfrentar aquele que vem contra 20 mil? Então, mais uma vez, o princípio aí do planejamento, de sentar, de olhar para os números. Ok, eu tenho 10 mil homens, esses caras vão ser suficientes de vencer 20 mil homens. Então, os números, eles nos ensinam princípios, né? Números, eles revelam para a gente a grandeza, os atributos e a obra de Deus. Os números apontam como conhecer e louvar de maneira melhor. Eles também devem ser usados de forma espiritual. E nós não devemos lidar com eles como deixando Deus de fora, como também só olhar para os números, só olhar para a estatística, só olhar para relatórios e achar, ok, isso aqui é uma questão matemática agora. Se eu continuar fazendo isso dessa mesma maneira, eu vou continuar crescendo em número de discípulos multiplicadores. Ou, se eu usar os mesmos princípios, eu tive esse crescimento aqui de 12% em número de campi. Então, eu vou multiplicar a mesma coisa, ou eu vou ter um crescimento exponencial. Não é isso que a gente está falando, né? A gente não pode, de jeito nenhum, deixar de Deus de fora. Mas os números, eles são realmente um instrumento para a gente planejar, para a gente saber qual é o próximo passo a dar. E aí, isso traz a gente para essa coisa da gente liderar com informação, tá? Mas a gente começou esse processo de mandar relatórios aqui no Brasil e eu queria compartilhar com vocês alguns relatórios. Então, vamos dar uma olhadinha nesses números, relatórios que a gente tem do censo que a gente fez aqui no Brasil, ok? Vocês continuam vendo a minha tela? Sim. Ok. Sim. 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 Muito bem. Então, resumo do censo 2018, tá? Aqui no Brasil. Nós descobrimos que do total de envolvidos com o nosso movimento, 5% apenas é de novos convertidos. 8% são de estudantes não cristãos. É aquele estudante que ainda não se decidiu, mas que está andando com a galera do movimento. E nós temos 87% de envolvidos que são estudantes cristãos. Tá? Então, eu vou passar aqui rapidamente esses gráficos para vocês e aí a gente vai comentar sobre eles, ok? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Entre os estudantes envolvidos, a gente descobre que a maioria do nosso movimento hoje está no Nordeste, com 53% do número de estudantes envolvidos. A gente, em seguida, tem o Sudeste com 20%, a gente tem depois o Norte com 13%, Centro-Oeste com 7% e o Sul com 5% dos nossos estudantes envolvidos. Vamos dar uma paradinha nesse gráfico aqui e já pensar o que esse gráfico diz para a gente. Bem rapidinho, assim, tipo ping-pong. Olhando para esse gráfico, qual a primeira coisa que você consegue pensar? Acho que foi feita muita expansão, projeto, expedição para o Nordeste e menos para as outras regiões nos últimos anos. Uhum. Isso é uma realidade. Um outro dado interessante é perguntar a vocês em que região a gente tem o maior número de estudantes no Brasil? Alguém sabe qual a região com o maior número de estudantes?
Aparentemente o Nordeste, mas eu não Não, sei. no movimento no Nordeste, né? Mas no país, o maior número de estudantes está concentrado no Sudeste, né? Só São Paulo tem 25% dos estudantes do Brasil, né? E a gente tem 20% do nosso movimento na região que tem mais estudantes. Então, tudo isso aí são dados para a gente analisar, né? Vamos continuar olhando alguns gráficos. O número de não cristãos envolvidos, ele é maior na região norte. A gente tem mais não cristãos envolvidos lá, seguidos depois do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? Isso aí é um outro dado a ser visto. Número de novos convertidos. É muito interessante que, percentualmente, a gente tem um número maior de novos convertidos na região sul, né? No Nordeste, que tem o maior movimento, aí já cai para terceiro lugar. Agora, isso aí é um gráfico também que a gente pode fazer uma análise em cima dele. Por que vocês acham que isso acontece? Por que no Sul a gente tem, percentualmente, um número maior de novos convertidos que estão envolvidos com o movimento? Alguma ideia? Acho que com o passar do tempo, quando o movimento vai ficando cada vez mais consolidado, querendo ou não, acaba gerando uma tendência de fechar mais. Tem muita coisa legal acontecendo, então quem está envolvido já está envolvido e vai participando, e muitas vezes não tem esse acompanhamento para, tipo, pessoas de fora, ou às vezes as pessoas nem se sentem chamadas também, mesmo tendo um convite. É isso aí. A Gabriela também colocou aqui no site que é porque o movimento começou há pouco tempo, né? Então, justamente, quando você tem um movimento menor, como o movimento hoje no Sul, é mais fácil de, percentualmente, você ter mais novos convertidos envolvidos, né? Quanto maior o movimento, percentualmente esse número cai. Mas também é um dado para a gente considerar, né? Para a gente saber o que está acontecendo nos nossos movimentos. Muito bem. Estudantes em discipulado em geral. Esse aí, eu vou dizer, é o número da vergonha. Nós temos, no nosso movimento, em geral, apenas 28% dos estudantes envolvidos com o discipulado. Assim, como pode, num movimento, ser assim? Porque se a ideia do movimento é justamente a gente trabalhar como uma equipe para alcançar, para discipular estudantes. E aí a gente tem 72% de estudantes que não estão envolvidos com o discipulado, nem discipulado pessoal, nem estão participando de um PG. Então, assim, é um dado bem alarmante para a gente analisar. Pois é, misericórdia mesmo, né? Ok, Emília compartilhando aqui, que inclusive está rolando um fórum sobre discipulado lá em Belém, nesse momento, para mudar esse cenário. Isso aí é super importante. A gente precisa trabalhar muito. Vamos ver onde é que a pessoa está mais envolvida em discipulado. A gente tem aí a região Nordeste, com percentual grande, a região Sul, uma vez, essa coisa. Tem menos gente envolvida, mais fácil a gente ter mais gente envolvida no discipulado. Quando a gente tem um movimento super grande, isso vai ficando mais difícil, né? Mas aí são os dados para a gente analisar, né? Discípulos multiplicadores em geral. Então, o que isso quer dizer? São os discípulos multiplicadores, são aqueles estudantes que estão discipulando outros. Nós temos 13% do nosso movimento, né, dos estudantes envolvidos discipulando outros estudantes. Também é um número alarmante, porque
de boa. Eu costumo dizer para o pessoal, se você não está evangelizando, se você não está discipulando ninguém, simplesmente, para mim, você não é parte do movimento. Você pode ser parte, assim, da CRU como uma organização no campus, mas você não é parte do movimento se você não está envolvido com o evangelismo e com o discipulado, especialmente. Então, assim, Kétila dizendo aqui, né? Isso reflete o resultado do gráfico anterior, exatamente, né? Gabriela, é fato que precisamos falar de números mesmo, exatamente. A gente precisa, né? Muito bem. Vamos continuar olhando aqui, ó, outros dados, né? A gente tem discípulos multiplicadores, ok? A gente tem no Sudeste maior percentual. Então, no Sudeste, mais estudantes discipulando as outras regiões. Depois a gente vem em seguida o Nordeste, e aí o Norte, Centro-Oeste e o Sul, né? Como discípulos multiplicadores. Tá? Então, essa questão de discípulos multiplicadores, né? Esse próximo gráfico. Agora, aqui um recorte por região, tá bem? Então, vamos ver o que acontece por região. Região Centro-Oeste, tá? Não cristãos envolvidos, a gente tem 7%, cristãos 93%, e a gente não tem nenhum percentual aqui de novos convertidos envolvidos com o movimento. Quer dizer que o pessoal lá do Centro-Oeste não está evangelizando? Não, não é isso. Mas quer que o pessoal que tem de sim para Jesus, que se converte lá no Centro-Oeste, eles não estão assimilados pelo movimento. Tá? Então, isso aí indica para a gente uma outra necessidade nossa, né? Que tem a ver com o discipulado. Se a gente não é bom em discipulado, a gente pode evangelizar um monte de gente, mas a gente não consegue segurar o pessoal no movimento. Uma pessoa até se converte no campus, mas não está sendo assimilado. Né? Também pode ser que o evangelismo esteja sendo muito pequeno. É mais uma coisa. Então, tudo são dados que a gente precisa, assim, analisar, fazer perguntas e descobrir o que está acontecendo, né? Vamos ver aqui, ó, região norte. Na região norte, a gente já tem 7% de novos convertidos assimilados no movimento, ok? A gente tem 10% de não que estão envolvidos, participando do movimento, e 83% do movimento formado, então, por cristãos. Tá? Esses são do norte. No Nordeste, que é onde a gente tem o nosso maior movimento no Brasil. Qual é a realidade lá? Nós temos 5 novos convertidos assimilados, apenas ali no Nordeste. Né? A gente tem 9% de não cristãos e a gente tem 86% do movimento Nordeste formado por cristãos. Então, assim, bacana, é um movimento grande, mas se a gente olhar em números de novos convertidos, a gente tem apenas 5%, né? Dado a ser analisado. Sudeste, vamos ver o que acontece no Sudeste. A gente tem 3% de novos convertidos, 4% de não cristãos e 93% de estudantes cristãos. E aí, quando a gente vai para o Sul, a realidade lá é que a gente tem 7% de novos convertidos, a gente tem 1% de não cristãos e 92% de cristãos andando com a gente nessa região. Ok. Queria lembrar para vocês qual é a nossa visão e a nossa missão enquanto movimento dirigido por estudantes. Ok? Oi.
Eu Pode coloquei aqui perguntar. no chat, mas como é muita coisa para ler, eu acho que você não viu. Aham. Tipo, esses novos convertidos que vocês chamam. Novos convertidos, no caso, são aqueles que aceitaram a Jesus no movimento, ou são novos, ou são cristãos que aceitaram a Jesus recentemente, independente de ter sido no movimento? Não, são os novos convertidos do movimento, tá? Que aceitaram Jesus no movimento. Que aceitaram Jesus no movimento. Ah, ok. Né? O cara que acabou de se converter na igreja e se juntou ao movimento não conta aqui, tá? É alguém que aceitou Jesus no movimento. E a gente mede isso para saber se nós realmente estamos ganhando os estudantes, né? Nossa missão é ganhar, edificar e enviar. Então, a gente precisa saber se a gente está, de fato, ganhando, né? Porque se a gente tem um monte de novo convertido, mas eles não se converteram dentro do movimento, então, glória a Deus, né? Pela vida deles, mas não é um resultado, assim, do movimento. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui agora em algumas definições de movimento dirigido por estudantes, né? Assim, aí vou até tirar da tela aqui rapidinho, né? Só para ver quem lembra, né? Qual é a nossa visão enquanto movimento dirigido por estudantes? Quem pode dizer aí, rapidinho? Já estava ali na tela a cola, né? Mas... O evangelho para cada estudante, um movimento para cada campus, líderes para cada cidade e nação. Exatamente. Essa é a nossa definição, né, de visão, é a visão do movimento dirigido por estudantes. Agora, qual é a nossa missão? Tá? Alguém sabe qual é a nossa missão? Ok, Karine colocou aqui no chat a missão, eu vou colocar de volta aqui na tela. A gente tem falado pouco sobre isso, a gente tem falado muito sobre a visão e muito pouco sobre a missão, que é super importante. E a nossa missão é ganhar, edificar e enviar discípulos multiplicadores cristocêntricos que iniciam movimentos espirituais. Então, essa é a nossa missão enquanto movimento. E a missão é aquilo que a gente faz para alcançar a visão, tá? A visão é onde a gente quer chegar, mas como é que a gente chega lá? Cumprindo a nossa missão. E a missão é essa: ganhar, edificar e enviar discípulos multiplicadores cristocêntricos que iniciam movimentos espirituais. Que tipo de movimento a gente está falando? O que é um movimento espiritual? Movimento espiritual é Deus trabalhando através de uma equipe de discípulos com um só coração para ganhar, edificar e enviar para o cumprimento da grande comissão. Ok. Agora, eu queria compartilhar com vocês os últimos resultados para a gente começar a entrar num debate aqui, tá? Que são o resumo dos resultados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são as regiões que a equipe do Elo está trabalhando agora, né? A gente tem uma outra equipe responsável pelo Sul, uma outra equipe com o Sudeste, uma outra equipe com São Paulo. A gente tem uma equipe baseada em Fortaleza, que trabalha com todo o estado do Ceará e com 2 estados do Nordeste, que está com eles agora, que é a Paraíba e o Pernambuco, mas ainda a maior parte do movimento no Nordeste está com a equipe do Elo, tá? Então, por isso que vocês estão aqui e essa região ainda está incluída no escopo da nossa equipe. Então, assim, vamos falar agora aqui da nossa casa, né? Daquilo que a gente está fazendo junto. Eu coloquei aqui alguns resultados para vocês, tá? Número de estudantes envolvidos no nosso movimento nessas 3 regiões é de 1.029. E é claro, gente, isso aqui é baseado nas estatísticas que vocês forneceram para a gente agora em março, né?
E aí tem aquela coisa, né? Tem a margem de erro, que infelizmente não é só de 2%, porque a gente sabe que muita gente não mandou estatística, mas a gente precisa lidar com os dados que a gente tem na mão agora, tá? Então, o que a gente sabe é que nós temos 1.029 estudantes envolvidos, reportados nessas 3 regiões. Número de não cristãos envolvidos, 97, que corresponde a 8,45% do total de envolvidos. Novos convertidos envolvidos, seria 58, que corresponde a 5,63% do número de envolvidos. Número de estudantes em discipulado, 269, né? Então, assim, na nossa área, até um percentual um pouco mais alto do que a média geral, né? Que dá um percentual de 26%, 26,14% de estudantes nessas 3 regiões, no escopo do Elo, que estão envolvidos com o discipulado, né? E que estão discipulando, número de discípulos multiplicadores, 12%. 12%. Então, eu queria chamar a atenção para vocês para 2 números aqui, né? O número de novos convertidos envolvidos, que é apenas de 5% no nosso escopo, ok? E o número de discípulos multiplicadores, porque se a nossa missão é enviar discípulos multiplicadores, e nós temos apenas 12% dos nossos estudantes como discípulos multiplicadores, né, a gente vê que a gente tem um conflito aí também, né? Perguntinha para vocês agora. Tá? À luz da visão e missão de movimento dirigido por estudantes e dos dados estatísticos que a gente apresentou, que mudança nós precisamos fazer? Ok? Então, essas estatísticas todas estão lá no Drive, se você já acessou, se você está olhando, você pode continuar olhando lá, a gente vai voltar aqui para a chamada onde está todo mundo, para a gente responder essa pergunta, né? Com esses números agora nas nossas mãos, que tipo de mudança a gente precisa fazer dentro do nosso movimento? E eu queria ouvir de vocês. Abram seu microfone, liguem seu vídeo, por favor, e vamos conversar sobre isso. E eu vou simplificar a pergunta para vocês, né? Que tipo de mudança a gente precisa fazer em evangelismo? Por exemplo, se a gente só tem 5% do nosso movimento é de novos convertidos. Todos os outros já eram crentes quando se juntaram a nós. O que a gente precisa fazer? Ou no discipulado, né? Se a gente só tem 13% dos nossos estudantes envolvidos como discípulos multiplicadores, o que a gente precisa fazer? Eu sinto que, pelo menos aqui em Belém, a gente acaba encontrando no movimento uma comunidade, de fato, de cristãos, e a gente se sente muito bem nisso. Só que acaba que a gente absorve o que o movimento tem para oferecer para a gente, como cristão, como um grupo de amigos novos, um ambiente onde a gente tem crescido. Mas eu acho que o evangelismo discipulado, essa questão de se vestir dessa responsabilidade, ele fica um pouco na teoria. Então, aqui a gente tem tentado trabalhar nisso, tanto que a gente está fazendo o fórum, que a primeira parte foi sobre evangelismo, e hoje está sendo sobre discipulado, justamente para tentar colocar na prática aquilo que o movimento ele apresenta como visão, né? Porque a gente tem uma comunidade de fato, mas ela não tem atuado na sua missão. Então eu vejo como uma sugestão da gente entender isso, entender que a gente é sim uma comunidade, a gente vai sim fazer amizades, mas que a gente tem uma missão, que a gente precisa se aperfeiçoar dentro das ferramentas, entender qual é essa visão, para que a gente venha a ser intencional dentro do movimento, não só para absorver aquilo que ele traz para cada um de bom. Ok. Quem mais? E aí? Ok, Anderson.
O esforço que a gente vem fazendo aqui em Natal, a gente iniciou a partir desse semestre, tanto eu quanto o Vinícius, né? A gente chegou agora na liderança, tipo, agora realmente nesse semestre. E aí a gente tem conversado bastante com a Érica, que é a missionária que está com a gente aqui, né? Que está fazendo acompanhamento. É focar no discipulado, especialmente na figura, né, do PG, como sendo uma espécie de núcleo, de menor núcleo, uma espécie de célula mesmo do movimento. E aí o que a gente está fazendo é realmente focar os nossos esforços em trazer pessoas para estarem dentro dos PGs, porque aqui, só dando uma geral de como é o movimento aqui nas universidades, aqui em Natal, basicamente tem as reuniões de núcleo e o movimento girava em torno, né, boa parte gira ainda dessas reuniões de núcleo. O problema é que nas reuniões de núcleo as pessoas acabam não se engajando, vão ali 2 vezes por mês, tal, e acabam não tendo entendimento mais profundo do que é o movimento, enquanto no PG a gente entende, né, pelo menos espera que elas teriam um comprometimento maior com a visão. Então, em termos práticos, o que a gente está fazendo para tentar mudar essa realidade é focar, de fato, no acompanhamento desses PGs, tentar introduzir todos os calouros que estão chegando agora no movimento e querem conhecer um pouco mais do movimento, a entrar no PG, a participar de um PG, e aí os pequenos grupos, por si só, vão criando essa cultura de oração, enfim, do movimento, de fato, e principalmente de evangelismo. Porque é muito mais fácil eu e meus 2 amigos que estão ali na minha universidade marcar de evangelizar do que eu ter que criar um evento, criar flyer, fazer todo um esforço para poder, no final das contas, passar as 4 vezes para a pessoa, entendeu? Exatamente. Então, nosso objetivo, assim, aqui em Natal, pelo menos, até o final do semestre, como a gente teve, enfim, muita expansão no último ano, a gente está com bastante universidades com presença, mas com pouca liderança ainda solidificada e até realmente poucas pessoas assimiladas com o movimento. Nosso objetivo é assimilar essas pessoas no movimento por meio dos pequenos grupos. E aí, a partir dos pequenos grupos, quando esse pessoal já tiver assimilado, a gente espera que eles possam, de fato, criar essa cultura de evangelismo, sei lá, uma vez por semana sair para evangelizar, e o líder do pequeno grupo ser essa pessoa responsável por estar comunicando essas estatísticas, sabe? A gente está discutindo isso ainda, de como vai fazer isso, mas a gente entende que o pequeno grupo é o grande ponto de partida para começar a, de fato, ter essa mudança que a gente precisa. Ok. ênfase no pequeno grupo e em evangelismo pessoal. Acho sensacional. Quem mais gostaria de compartilhar? Assim, a ideia do pequeno grupo é fantástica. Eu tive a experiência, né, de ter um pequeno grupo de start. Eu vi as pessoas que faziam parte do grupo sempre participavam dos eventos de evangelismo, eventos assim, extracampus também. Só que o interessante, além de pequeno grupo, é nós, como líderes multiplicadores, né, pegar alguém para discipular individualmente também. Por exemplo, alguém do PG que está lá, ou outra pessoa, já visando também nessa questão de tornar um discípulo multiplicador também, assim, com uma visão tanto de liderar o movimento depois, assim, um discipulado pessoal também, individual, né? Fazer esse PG, né? Um PG com poucas pessoas, e além disso, discipular alguém individualmente, né? Porque eu acho muito importante. Excelente, muito bom. Excelente. Dá muito certo. Muito bom. Quem mais gostaria de compartilhar? Eu. Okay. Tá dando para escutar? Isso. Vitória. Vivi. Isso. Então, Liege, falando por uma experiência aqui, que nós estamos no V90, em Cabo Verde, da última vez que a gente fez uma ação foi da semana de Páscoa. E nós fizemos essa ação de uma forma bem intencional, no caso, fazer uma breve pesquisa para saber o que os estudantes achavam sobre os feriados, por exemplo. Qual era o feriado mais importante para os cristãos? Se era o Natal, se era a Páscoa, a Sexta-feira Santa. E, no caso, todos eles falam sobre Jesus. Então, todos esses feriados, eles têm centralidade em Jesus. E, a partir disso, a gente conseguia saber qual era a visão dos estudantes. E, no final, nós perguntávamos também quem tinha o interesse em participar de um estudo bíblico.
E a partir disso nós começamos a entrar em contato, nós sabíamos se eles eram pessoas que eram ou cristãs ou se nunca tinham tido contato. E a partir disso a gente também conseguia ter, por exemplo, decodificar a faculdade. Nós sabíamos qual era a situação, se a grande parte dos estudantes eles conheciam a Jesus ou não. Então, isso também pode ser uma estratégia de ações intencionais, né? Utilizar de pesquisa, de pedir para que os estudantes deixem o número para nós entrarmos em contato direto com essas pessoas, perguntar se elas têm interesse em participar de estudos bíblicos. E tem funcionado bastante por aqui, eles têm se interessado. A gente tem tempo para mais uma pessoa falar. Mais alguém gostaria de falar? Alguém mais? Vou falar. Ok. Então, puxando um pouco do que Anderson falou, do que Vivi falou, essa questão dos PGs é muito importante. A gente tem vivenciado isso muito aqui em Sergipe, porque nós vemos que as pessoas que estão em um PG, né, estão participando e tal, são as pessoas que estão se envolvendo mais com o movimento, são os novos líderes de reunião, são as pessoas que têm entendido mais do movimento e estão interagindo mais. Então, eu acho que o investimento em PGs é muito importante. E também em relação aos calouros, né, que já foi dito, mas investir nos calouros são as pessoas que estão chegando agora, estão animadas, querem conhecer o movimento, então são pessoas estratégicas para a gente estar cuidando e ensinando. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu posso falar rapidinho a minha fala? Pode sim. Não, eu sou hiperobjetiva, né? É só uma sugestão também que eu queria dar, que fala diferente do que todo mundo falou, né? Que eu acho que a gente poderia investir, né? Principalmente em oração e em relacionamento, que eu acho que o resto acontece espontaneamente, né? Às vezes você convida uma pessoa para discipular que você nem conhece direito, mas se você estiver orando com ela, se relacionando bem com ela, eu acho que o evangelismo e o discipulado acaba acontecendo espontaneamente, entendeu? Só uma sugestão aí. Investir em comunidade, né? Dentro do movimento. Ok. Mais alguém está super afim de falar? Vou dar a palavra. Mais alguém? Pode falar. Então, mais ou menos no mesmo pique do que estava sendo comentado aí. E o que a gente está fazendo iniciando realmente a hashtag, né? Todo mundo em um PG. E a gente está iniciando todo mundo como se fosse assim, do zero, sabe? Não, vai todo mundo para o start de novo, para entender de verdade a identidade do movimento, qual a visão, para começar a se encaixar mesmo. Então, a gente foi adequando os horários das pessoas para os pequenos grupos, que estão todos em start nesse momento. E também algo que a gente tem feito é parcerias com escolas de ensino médio, em especial. Tem outras escolas procurando também, mas em especial ensino médio, que eles já têm começado a entender um pouco do movimento antes de entrar na faculdade. Então, assim, aquele guri que está no terceiro ano, que vai fazer o Enem, então ele já vai entrar na faculdade sabendo que tem um movimento ali, mais ou menos como funciona. A gente vai avançar aqui agora, porque ainda tem mais um material para mostrar para vocês, e porque o objetivo do nosso papo aqui hoje era o quê? A gente entender o valor da gente liderar com informação, né? Então, assim, em cada cidade agora, em cada campus, vocês podem pegar esses números, né, e saber como que a gente cresce como movimento baseado nessas informações que a gente tem. Liege. Oi. Posso falar algo rapidinho de Alagoas? Pode sim, Maíris. Quer abrir sua câmera? Abra. Ok, pode falar. A gente tem percebido, mais no campus da UFAL, o evangelismo tem crescido bastante, né? E uma estratégia muito legal que a gente adotou foram as pessoas enviarem um feedback, principalmente pelo grupo do WhatsApp, depois que conversa, depois que partilha de Cristo com a outra pessoa. A gente percebeu que esse compartilhamento, mesmo que por via mensagem no WhatsApp,
começou a impulsionar outras pessoas a se juntarem. Porque elas não tinham, tipo, coragem, iniciativa de ir sozinha, elas se juntavam com outras pessoas que sabiam que iria naquele horário. E, assim, a gente vê o evangelismo acontecendo no campus da UFAL, assim, em grupo, semanalmente, e também quando as pessoas compartilham o seu evangelismo pessoal com outras pessoas no cotidiano, elas vão lá no grupo e mandam feedback também. Então, eu acho que essa é uma estratégia legal e que está funcionando aqui. As pessoas são impulsionadas a serem participantes daquilo também. Muito bacana. E a gente sabe que Maceió tem tido ótimos resultados mesmo. Então, assim, muito obrigada, Maíris, por compartilhar. Viu? Pessoal, para mim, duas coisas realmente se destacaram de tudo que vocês falaram. Primeira coisa foi a questão do PG, tá? E a segunda coisa sobre evangelismo pessoal, que passa pelo que a Elvia falou também, de construir relacionamento com as pessoas, né? E, não estranhamente, essas são as duas ênfases que nós temos enquanto Movimento Nacional esse ano. Se vocês lembram, a gente lançou o nosso blog do Elo, e a gente falou sobre isso lá, sobre essas ênfases, né? Que é a ênfase no evangelismo e no discipulado, e com as duas hashtags que a gente está usando. Todo mundo no PG é o que a gente quer, para a gente superar, né, essa realidade aqui de que a maioria do nosso estudante não está envolvido com o discipulado. Então, assim, nossa meta é todo mundo no PG e evangelizar a cada semana pelo menos um estudante, cada semana um. Se a gente coloca isso como um alvo pessoal de todo mundo envolvido, a gente vai ver os números de evangelismo subirem. Com os números de evangelismo subindo, a gente vai ver também, e com o discipulado forte, a gente vai ver o número de novos convertidos assimilados aumentarem. Mas para vocês verem como é importante a gente olhar para os nossos números, então, para a gente planejar. E isso passa aí também por construir relacionamento, como a Elvia falou. Então, evangelismo pessoal é muito importante. Eu gostei muito de uma coisa que o Anderson falou também. Ele disse que a questão de você fazer o evangelismo pessoal e com seus amigos, com o PG, você investir nisso, isso aí pode dar muito mais fruto até do que grandes campanhas, né, que demandam dinheiro, energia, tempo, planejamento, mas o evangelismo pessoal é uma coisa muito boa e que surte muito, muito efeito. Por isso a gente tem essa ênfase em cada semana um. Oi. Posso falar? Pode falar, Paloma. Eu acho que, assim, outra coisa que seria muito importante é pegar esses calouros que estão acabando de entrar na universidade e já começar a inserir eles em um PG ou em um discipulado nesse sentido, porque eu não sei se é comodismo, mas acaba que a galera que já está há um bom tempo no movimento, normalmente eles não querem participar do PG. Eu falo isso por experiência própria, porque a gente já tentou aqui em Picos, colocar na federal e fazer PG, e a galera não adere, a galera não vai, a galera não quer os velhos, sabe? Então, eu acho que, assim, uma alternativa seria essa galera que está entrando agora, começando a conhecer o movimento, a gente já inserir eles em um PG e enxertar neles, de fato, o que é o DNA do movimento, que é essa ideia de fazer discípulos multiplicadores, porque, de fato, os que já estão vão sair, e quem ficará na liderança serão esses que já estarão com a ideia do que é, de fato, o movimento, que é um movimento com discipulado, com PG, e eu acho que seria interessante investir nos calouros. De fato, é muito importante colocar todo mundo que está entrando para o movimento já no PG. Por isso que a gente tem o start, né, gente? Por isso que a gente tem esse material, que é justamente para o pessoal entrou no movimento já aprender sobre o DNA do movimento, aprender o que é o movimento. Agora, deixa eu dizer aproveitar o gancho e dizer uma coisinha. Estudante que não está evangelizando, estudante que não está envolvido com o discipulado, não está discipulando outros, não faz parte do movimento.
porque o movimento é Deus trabalhando através de uma equipe com um só coração. Então, se tem alguém que não tem esse espírito, já não faz parte, tá? E esse um só coração para quê? Para ganhar, edificar e enviar para o cumprimento da grande comissão. Então, assim, quem não tem esse coração para ganhar, para edificar, para enviar, não faz parte do movimento. É a galera que vem para a reunião, né? E se a gente tiver que deixar uma geração morrer no deserto para entrar em Canaã, sabe, com quem tem a visão legal, a gente vai fazer isso. E, assim, eu totalmente dou autorização para vocês fazerem isso, porque a gente tem que, especialmente como líderes, é muito importante gastar, que a gente gaste o nosso tempo com quem está realmente comprometido, né, com a visão e com a missão do movimento. Tá? Então, pode ser uma palavra forte, dura, mas é a realidade dos fatos. Mas é muito importante também que vocês levem essa discussão para o campus, né? Você está lá no drive da equipe Elo, da equipe de líderes, esse PowerPoint. Então, faz isso, faz esse estudo, mostra na Bíblia para o pessoal no QG a importância da gente ter informação, mostra as estatísticas para eles, nada disso é segredo, vocês podem mostrar tudo para o pessoal, né? Porque eu acho que vai ser um choque para algumas pessoas, né, entenderem qual é a realidade do nosso movimento hoje. Mas a gente não deve usar isso aí só para espantar o pessoal, mas também para encorajar, né? Tem muita coisa boa acontecendo. E até para ver o progresso. Quando a gente olha para essas informações e a gente começa a liderar a partir da informação que a gente tem, e aí no próximo semestre a gente vê o crescimento, a gente vai se alegrando com isso também, porque é para isso que a informação serve. Lembrando das nossas ênfases para esse ano, porque essas ênfases, elas vão ajudar a gente a vencer alguns desafios que a gente percebeu nos nossos relatórios, né? ênfase em discipulado, então, todo mundo no PG, num esforço grande do pessoal entrar para os nossos pequenos grupos, cada semana é a nossa ênfase no evangelismo, em evangelismo pessoal, o pessoal está compartilhando o evangelho, né? E a nossa ênfase que continua sendo de multiplicação de movimentos, né? A gente precisa continuar lançando novos movimentos para atingir as nossas metas para 2020. Dá uma olhada lá no nosso blog do Elo, você vai achar lá no blog do Elo todas as informações sobre as nossas ênfases do ano, né? Mas olha para esse material de estatística e vamos dar valor a isso, porque é um material que nos ajuda a liderar melhor, tá? A gente vai encerrar por aqui. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, mais alguma contribuição aí importante? Eu falei nas mensagenzinhas que, tipo, de início, pode estar separando, tipo, um dia da semana para ser o dia das estatísticas, para a galera ir pegando ritmo. Tipo, gente, então tá. Vamos sentar todo mundo na quarta na terça, então vai pegando ritmo, entendeu? Sim, isso é uma ideia muito boa, né, de vocês, ou até mesmo durante, por exemplo, nos campi onde tem quebra-gelo, né, então, assim, vai dar um trabalhinho, mas a gente precisa criar essa cultura. Também pode ser uma coisa do PG, né, no final de cada PG, o discipulador perguntar, ei, vocês mandaram estatística, né, como estão mandando isso? Então, é importante. Muito obrigada mesmo aí pela participação de vocês todos. Vocês são os nossos líderes, a gente confia em vocês, né? Para continuarmos juntos construindo um movimento forte em cada universidade do Brasil. Então, assim, muito, muito obrigada mesmo. Vou pedir para Maíris encerrar para a gente, coração. Você faz isso, Maíris? Ora para a gente, por favor. Gente. Vamos lá. Deus, nós queremos te agradecer por esse momento de reunião, porque o Senhor, através da Liege,
está nos alertando a respeito dessa necessidade, a respeito do Elo, né? E de todos os movimentos a quem o Elo cuida, a quem o Elo designa. Nós queremos apresentar ao Senhor tudo que foi tratado aqui e que tudo seja para a glória do seu nome. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de elucidar mais a respeito dessas questões de estatísticas e saber que o Senhor se importa com isso. Que o Senhor nos dê estrutura suficiente para partilharmos isso com outras pessoas do movimento e que essas pessoas também recebam de bom grado, assim como nós estamos recebendo. Deus, muito obrigada por estarmos planejando tudo isso e nós pedimos ao Senhor e ao seu Espírito que nos ajude nos meses seguintes a vermos de fato o discipulado e o evangelismo acontecendo nos campos e percebermos os frutos disso, Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar sendo parte disso. Nós glorificamos ao Senhor e te damos honra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aí. A reunião acabou sendo mais longa, mas acho que foi bem produtiva, né? A gente vai editar o vídeo, vai ficar bem mais curtinho, né? Para depois vocês compartilharem até isso também com o pessoal, tá? Obrigada aí, tá? O pessoal que está complementando a reunião. Acho que quando tem de novo, a gente vai fazer uma avaliação disso e marcar, tá? Então, tchau para todo mundo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, galera. Valeu. É nóis. Tchau, galera.